Das muitas lições que Paulo Freire nos deixou, duas são frequentemente destacadas. A primeira é a noção de que aquele que educa também está sendo educado. É um conceito que só poderia ser formulado por quem tinha a grandeza de respeitar a sabedoria dos humildes e reconhecer a existência do outro acima das barreiras sociais. A segunda lição é de que a educação é libertadora no mais amplo sentido que pode ter a palavra verdade. A sociedade na região em que nascemos, marcada pela herança da escravidão, a brutalidade dos ricos contra os pobres, a fome e a desigualdade, o simples ato de aprender a ler e escrever era uma rara conquista para alguém no meio do povo. A educação permite ao ser humano tomar consciência de si mesmo, de que é um cidadão com capacidade de lutar por seus direitos, como disse Paulo Freire em um dos seus livros. Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade não se transformará. Não é por outro motivo que o acesso à educação tem sido negado a tantas crianças e jovens no mundo. É para perpetuar os mecanismos de da desigualdade e manter o domínio de uma nação sobre a outra, de uma camada de privilegiados sobre a imensa maioria do povo. Posso falar do que vivemos em meu país e sobre o que fizemos para a educação, para que a educação começasse a se tornar um direito de todos. Eu mesmo sou um sobrevivente do destino reservado à maioria do nosso povo. Alguém como eu, expulso da terra natal pela pobreza, tendo de trabalhar desde a infância na cidade para ajudar minha mãe e sustentar a família, não deveria ter chegado onde cheguei. Talvez não tivesse nem mesmo chegado à idade adulta. Não deveria ter aprendido um ofício de metalúrgico, ter feito greve com os companheiros do sindicato e, muito menos, ter construído junto com milhares de trabalhadores o maior partido de esquerda do Brasil. O fato é, 18 anos atrás, o povo brasileiro confiou em mim e ao Partido dos Trabalhadores, junto com nossos aliados no governo, a missão que podia ser resumida em uma só palavra: fazer a mudança. Não vou me alongar sobre o esforço que fizemos para cumprir aquela missão, mas não posso resumi-lo sem duas frases. Pela primeira vez em 500 anos de história, a maioria pobre, negra e trabalhadora do povo brasileiro foi colocada no centro e na direção das políticas públicas. E pela primeira vez, os pobres entraram no orçamento do Estado, não como um dado estatístico, muito menos como um problema, mas como a solução dos problemas do desenvolvimento do meu país. Nenhum resultado desse esforço coletivo é mais eloquente do que o fato que 36 milhões de brasileiros saíram da pobreza extrema. O Brasil saiu do mapa da fome da ONU e 21 milhões de empregos formais foram criados em pouco mais de 12 anos, incluindo o governo da nossa querida presidenta Dilma Rousseff. Minhas amigas e meus amigos, no conjunto de políticas públicas que adotamos para mudar a realidade brasileira, a educação teve papel central e organizador. O programa Bolsa Família, por exemplo, promoveu a transferência de renda para 14 milhões de famílias, condicionando os pagamentos da frequência das crianças na escola, entre outros requisitos. Creio que esta relação direta entre transferência de renda e acesso ao ensino é uma das chaves do sucesso do Bolsa Família, uma das razões pelas quais foi adotado em tantos outros países pelo mundo afora. Recordo-me de ter proibido os ministros do nosso governo
de utilizar a palavra gasto e despesa para se referir ao orçamento da educação, que foi triplicado em nosso período. Aqueles recursos não eram gastos, eram, de fato, investimentos. Investimos na criação de um piso nacional para o salário dos professores das escolas públicas de ensino fundamental e médio, que no Brasil são administradas pelos governos estaduais e locais. Investimos na formação desses professores e na garantia de alimentação saudável para as crianças, que passou a ser adquirida diretamente pelos produtores da agricultura familiar. Investimos no transporte escolar seguro, num país em que muitas regiões a distância entre a casa e a escola tem de ser coberta por meio de ônibus, bicicletas e até pequenas embarcações. Investimos na aquisição de bibliotecas, de computadores para as escolas e tablets para os alunos. Sobre tudo isso, o companheiro Fernando Haddad, que foi nosso ministro da Educação na maior parte daquele período, falará numa outra mesa deste seminário. Infelizmente, o Brasil não tem hoje um ministro da Educação à altura de participar de um debate desse nível, posto que o atual governo do meu país é inimigo declarado da ciência, da cultura e da própria educação. Mas não posso deixar de falar sobre duas marcas que deixamos. A primeira delas foi a abertura de 430 escolas de ensino técnico e profissionalizante. Isso é 4 vezes mais do que tudo que havia sido feito nos 100 anos anteriores ao nosso governo. Essas novas escolas deram uma profissão digna a centenas de milhares de jovens, filhos da classe trabalhadora. Ao mesmo tempo, ampliamos o número de matrículas nas universidades públicas e privadas, de menos de 4 milhões para mais de 8 milhões. Abrimos 19 novas universidades e 173 campos. O Estado passou a financiar o crédito educativo e aprovamos uma lei de cotas para assegurar aos alunos de escolas públicas negros e indígenas o ingresso nas universidades federais. Tenho orgulho de dizer que hoje no Brasil, os filhos dos trabalhadores, os jovens negros e negras, são a maioria dos alunos em nossas universidades federais. Meus amigos e minhas amigas, qualquer discussão sobre o futuro da humanidade, sobre a sociedade que queremos construir, tem de levar em conta os impactos da pandemia atual, que veio agravar a situação de extrema desigualdade social e econômica no mundo. Recentemente, fui convidado pela Universidade de Buenos Aires a falar sobre o mundo depois da pandemia. Confesso que não sabia e continuo não sabendo como será a nossa vida. Creio que ninguém sabe, mas quero trazer aqui algumas reflexões. As estatísticas mostram que as maiores vítimas da pandemia no Brasil são pessoas negras, trabalhadores, moradores das favelas e periferias das grandes cidades. Não é muito diferente ao redor do mundo. São pessoas que vivem em casas precárias, com muitos moradores, que precisam ganhar um sustento nas ruas todos os dias, que têm de usar transporte público e são mais vulneráveis, porque já não tinham acesso à alimentação saudável e cuidados básicos de saúde. A primeira conclusão a que podemos chegar é que esta pandemia não tem nada de democrática, porque a sociedade em que vivemos não é democrática, não para a maioria. Todos estão sujeitos a contrair o vírus, mas é entre os mais pobres que ele produz sua mortal devastação.